Meninos, então para ajudar a gente a entender melhor os textos, eu vou passar para vocês umas estratégias de leitura. A primeira delas é entender o contexto de produção e circulação da obra. Como assim, Carla? Eu tô lendo, por exemplo, uma obra bem antiga, lá da Idade Média. O que eu faço? Eu dou uma pesquisada sobre a Idade Média, eu vejo a época que ela foi produzida, para compreender o contexto geral e assim compreender a intenção do autor, e aí o que eu vou entender? Muito melhor o meu texto. Entender o contexto de produção ajuda a gente a compreender o sentido geral da obra. Por quê? Porque a gente entende o momento histórico que o autor estava vivendo ali, e entendendo esse momento histórico, a gente compreende melhor a intenção dele. Por exemplo, a música Cálice, do Chico Buarque. Cálice não é um copo, é uma taça. Sim. Só que o Chico Buarque escreveu Cálice numa época que era a ditadura militar no Brasil. E a ditadura militar no Brasil tinha censura. Censura a todo mundo que pensasse contra. Então, quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, parece uma música religiosa, alguma coisa ali relacionada a Deus e ao sangue, ao vinho, que é uma simbologia cristã. Só que cálice também soa como verbo, calecer. E se eu pesquiso e vejo que ele estava ali naquela época de ditadura militar, naquela época de censura de regime, eu entendo o quê? Que quando ele fala afasta de mim esse cálice, ele está tentando driblar. Ele está criticando o cálice, né? A ordem de se calar, ele está criticando a censura e está tentando driblá-la. De maneira o quê? Que ela passe despercebida essa crítica. Como que eu vou saber isso tudo? Se eu pesquisar. Se eu pesquisar e entender o quê? Que essa obra foi produzida nesse contexto de censura. Porque para um leitor que não sabe o que estava acontecendo, pode parecer só um texto religioso. É difícil entender a obra sem entender o contexto que ela foi produzida nesse caso aqui. Outra estratégia que eu tenho de leitura é a ideia de central. Por quê? Toda vez que eu leio um texto, eu estou construindo várias coisas. E aí, se eu leio e depois de ler, eu separo a ideia central de cada coisa, ou de cada parágrafo, ou do texto em geral, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma percepção muito melhor do meu texto. Eu vou saber muito melhor as ideias que foram desenvolvidas. E isso é ótimo para estudar. Às vezes a gente está estudando e a gente acaba lendo muita coisa. Se depois de ler, você separar as ideias centrais de cada parágrafo, ou separar as ideias centrais de cada texto do seu livro, você vai ter um aprendizado muito maior. Por quê? Porque você vai fazer um processo de rememoração. E você tem, inclusive, acesso a uma coisa que vai ser super legal estudar, que vai ser as ideias centrais, né? As próprias ideias centrais já vão servir como material de estudo. Exemplo aqui, identificação de palavras-chave. Então, às vezes eu leio um texto e eu penso, quais são as palavras mais importantes aqui dentro desse texto? Separar as palavras-chave vai mostrar se eu tive um bom entendimento ou não do meu texto. Se eu entendi qual foi o foco do autor, o que o autor estava tentando desenvolver ou não. Por fim, eu tenho que entender as ideias explícitas e as ideias implícitas em cada texto. As ideias explícitas vão ser aquelas que vão estar expressas diretamente pelo autor. Mas isso é uma superficialidade, isso é um primeiro nível. A maior parte dos textos vai ter em segundo nível também uma ideia que é para você inferir, que é para você adivinhar. Não é bem adivinhar porque o autor vai deixar indício pra gente do que está acontecendo ali. Mas é um pouco de adivinhação, por quê? Porque, querendo ou não, ela não está escrita diretamente. Então, eu vou ter esse segundo nível, que são as ideias implícitas, e buscá-las também é uma estratégia de leitura. Então, por exemplo, eu estou lendo uma poesia, e poesias costumam ter muitas ideias implícitas, e a partir dos elementos que estão explícitos, que o autor colocou no texto, eu vou buscar entender as coisas que ele queria dizer com aquilo. Por exemplo, de novo, o caso do cálice, né? O cálice é também uma ideia explícita e implícita. Por quê? Porque quando eu falo afasta de mim esse cálice, eu tenho a situação ali que aparentemente é religiosa, só que eu vou ter o afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, uma manifestação implícita aí contra a violência também, compreendendo os sentidos todos da obra. Então, fica a dica para vocês que ajuda a gente a encaminhar o entendimento de um texto. Na hora de leitura, tenta pensar nessas coisas. Às vezes vocês não conseguiram entender muito bem um texto, separa as ideias dele. Às vezes vocês não conseguiram interpretar muito bem a obra, vamos ver o contexto que ela foi produzido, porque tudo isso dá ferramentas pra gente melhorar muito a interpretação de texto. E a interpretação de texto é uma disciplina muito importante, porque ela afeta todas as outras, tá bom? Então, estudem, leiam
e eu vejo vocês na próxima!